Hoje está de aniversário um ícone do cinema e da televisão lá do México, um galã pelo qual as moças da vila se derretiam cada vez que aparecia na televisão. Estou falando de ninguém menos que Héctor Bonilla. Sim, ele mesmo! O astro que caiu na vila está completando hoje 83 anos. E para celebrar essa data, estamos de volta com o quadro Quem É? Para contar um pouco mais da história de Héctor Bonilla. É logo depois da vinheta, mas antes, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e sigam-nos os bons! Fala galera do Fórum Chaves, tudo bem com vocês? Pois então, o Héctor Bonilla se tornou um ícone aqui no Brasil por causa do episódio Um Astro Cai na Vila, de 1979. Nessa ocasião, o pneu do carro dele fura bem na frente da Vila do Chaves. E lá ele precisa encontrar um macaco para poder trocar o seu pneu. Espera, é que me furou um pneu e é esse o favor que eu queria. Se você poderia conseguir com alguém, um macaco? Mas ele acaba se metendo em várias enrascadas porque as moças da vila estão caidinhas por ele. E o seu Madruga, esperto do jeito que é, quer dar um jeitinho de tirar uma grana do ator. Eu costumo cobrar o aluguel adiantado. Não que eu seja desconfiado, mas atores vemos, costumes não sabemos, não é? Antes de falar do episódio em si, que tem uma história bem curiosa, vamos falar do Héctor. Chamado Héctor Emílio Bonilla Rebentún, ele nasceu em 14 de março de 1939 em Tetela del Campo, no estado de Puebla, no México. Seus pais, Rodolfo e Leonor, queriam que os filhos seguissem a carreira de médicos ou advogados, mas Héctor decidiu que sua vida mesmo enveredaria para o mundo das artes. Enquanto ele fazia o curso de Direito, ele também estudava Arte Dramática na Escola de Teatro do Instituto Nacional de Belas Artes lá do México. E não demorou muito para que o Héctor começasse a sua carreira no teatro, fazendo obras que eram patrocinadas pelo Instituto da Juventude Mexicana e também obras como Viaje de un largo día hacia la noche. Até que em 1961 ele faz sua estreia no cinema com o filme Jóvenes e Bellas, aos 22 anos. Foi o começo de uma carreira longa na sétima arte, com participações em obras como Meridiano 100, Matinée, Rojo Amanecer e Luces de la Noche. Por seus trabalhos, inclusive, ele foi indicado 6 vezes ao prêmio Ariel, que é tipo o Oscar lá dos mexicanos. Inclusive, ele ganhou esse prêmio 2 vezes por suas atuações em Rojo Amanecer e Meridiano 100. E em 2019, Héctor ganhou o Ariel de Ouro, um reconhecimento a sua incrível trajetória no cinema. Mais do que merecido, não é? Bom, enquanto fazia cinema e teatro, Héctor também foi conquistando espaço nas telenovelas. Ele fez sua estreia em 1967 com a novela La Casa de las Fieras. Porém, foi só em 1978 que ele teve a chance de protagonizar uma novela. Foi na história Viviana, em que ele vive Jorge Armando Moncada, um turista da cidade do México que se apaixona pela jovem Viviana, uma bela moça pobre que vivia numa vila costeira. Essa novela chegou a passar aqui no Brasil pelo SBT, sendo exibida em 1984 e reprisada outras 2 vezes nos anos seguintes. No México, a novela terminou em 9 de março de 1979. E alguns dias depois, em 26 de março, Héctor Bonilla participaria da primeira parte do episódio Um Astro Cai na Vila. Mas como assim, Antônio? Primeira parte? Pois é, essa história na verdade tem 2 partes. A primeira é perdida mundialmente, ou seja, não é mais distribuída pela Televisa. E ela mostra bem mais da chegada do Héctor à vila, bem como das moças lá da vila, da Dona Clotilde, da Dona Florinda e a Chiquinha, apaixonadas pelo Héctor vendo ele na televisão. Te amo desesperadamente. E no dia 2 de abril foi ao ar a segunda parte. Inclusive, naquele resuminho que passa no começo do episódio, tem várias cenas que são originalmente da primeira parte. Você é meu amigo? Claro que sim. Eu acho que sim, porque tem cara de conhecido. Por um bom tempo, houve muita gente que acreditasse que o SBT já tinha exibido essa primeira parte. Eu mesmo acreditei durante algum tempo, mas isso é o chamado efeito Mandela, ou seja, quando a gente acredita numa memória falsa. Por muitos anos, nunca tivemos uma cópia desse episódio. Até que em 2011, o fã Renier Ramírez
lá de Porto Rico, dono do site chespirito.org, encontrou em suas fitas uma gravação desse episódio e disponibilizou para todo mundo conferir. E essa foi a forma como Héctor se tornou super conhecido aqui no Brasil. Mas lá no México a história dele continuou muito além disso. No teatro, ele fez sucesso em obras como Vivan los Muertos e nas telenovelas em trabalhos como Rosa Salvaje. Nos últimos anos, Héctor seguiu fazendo vários trabalhos. Inclusive, ele fez dublagem também. Para Disney, ele fez o personagem Django no filme Ratatouille e também dos personagens Oscar e Felipe em Coco, A Vida é uma Festa. Com seu filho Sérgio Bonilha, ele fez a peça Almacenados, que teve inúmeras apresentações no México. E quem acompanha a Netflix teve a chance de ver o Héctor em 2 filmes, Um Padre no Tan Padre e Una Navidad no Tan Padre, em que ele interpreta o Senhor Servando, um vovô bem rabugento. Bastante posicionado politicamente, Héctor chegou a ser deputado da Assembleia Constituinte da Cidade do México em 2016. E durante vários anos ele também se engajou na campanha para presidente de Andrés Manuel López Obrador, que foi eleito presidente do México em 2018. Por sua trajetória nas artes, em 2019, Héctor foi nomeado como Patrimônio Cultural Vivo da Cidade do México. E desde esse ano, ele também é um dos membros da Academia de Artes Cinematográficas, ou seja, ele é um dos eleitores que escolhem os vencedores do Oscar de cada ano. Em 2019, o Héctor foi entrevistado pelo jornalista Paulo Pacheco, que então estava no UOL. E ele comentou que dava muita risada sempre que os brasileiros o reconheciam como o astro que caiu na vila. Ele também contou um pouco de como que foi aparecer lá no episódio do Chaves. Ele disse que não estava muito satisfeito como eram feitas as telenovelas daquela época, que era só com uma câmera, e se aproximou do Chespirito, que trabalhava com 3 câmeras. Até que o Chespirito disse: "Vou escrever um episódio para você." E foi assim que o Héctor caiu na vila. Na entrevista, ele também contou que o Caetano Veloso é um dos seus artistas preferidos e que também gosta muito de samba. Em 2011, um dos seus filhos contou ao Fórum Chaves que o Héctor é fascinado pelo Santos aqui do Brasil e ele gosta muito de outros esportes como beisebol e futebol americano. Ainda em 2019, o Héctor revelou estar sofrendo com um câncer no rim. Ele passou por alguns momentos delicados, mas segue seu tratamento e continua trabalhando até o momento. E ano passado, inclusive, ele até tomou as vacinas contra a Covid-19. Parabéns, Héctor Bonilha! Muitos anos de vida, mas obrigado por ser esse grande patrimônio da cultura da América Latina. E aí, gostou de conhecer mais sobre o astro que caiu na vila? Então dá uma conferida também nesse vídeo que nós contamos um pouco mais sobre quem é o Guillermo Cárdenas, o famoso figurante narigudo do Chaves. Então é isso, pessoal! Não se esqueça de deixar aquele joinha para valorizar o nosso trabalho, se inscreva aí no nosso canal e continue acompanhando outras produções aqui do Fórum Chaves. Até a próxima edição. Sigam-nos, bons!